é dia do rock, mas a gente tem o nosso... O nosso piseiro. É, nosso piseirinho, o piseiro da fofoca. Eu tenho esse áudio no meu celular. Sério? Aí me manda. Eu tenho esse áudio, eu te mando. Muito bom. É, tem que tenho passar. ele. Manda Eu pra tenho. gente. Manda pra gente. E o piseiro da fofoca? Já vamos começar com o negócio quente. Simone Simaria, agora a Mara, a mãe da Simone Simaria. Chama Mara? A Mara que é a mãe das meninas. E agora tem uma treta que vem aí que vai dar o que falar. Por quê? Porque você sabe que a Simone continua muito bem casada, mas a Simaria separou. E nessa de separada, aquele gringo do Vicente, aquela coisa toda, o relacionamento que tinha um bocado de tempo aí, só que ele decidiu fazer uma biografia, ou na verdade colocar aí os detalhes dos bastidores de Simone Simaria, que as pessoas não sabem. Olha como essa é bonita a a Mara. mãe, hein? Bonita, não é? Muito bonita a mãe. E ela se parece muito, uma vez eu a encontrei, ela tem o mesmo estilo da Simaria, que é a magrinha. Simaria tem o mesmo estilo assim de... Eu achei a tá cara, no meio. eu achei a cara da Simone. Então, mas ela tem o estilo de... Da Simaria. De personalidade. vida? Não, de personalidade. Tá. De personalidade. O gênio forte. Exatamente. Ela não é daquela de mandar recado, ela vai lá e fala. Ela é mais geniosa. Só que agora o Vicente, que é esse aí, ó, bonitão, é o galã. Que Cada hora ele tá com look. Menina, ele tá com barba, sem barba. Ele publicou uma foto também, todo mostrando a barriguinha. É isso, tá biscoitando também, né, o rapaz? E ele deu uma declaração pro Léo Dias, falando sobre esse bastidor, que justamente a dona Mara tem uma filha predileta. Vocês acham que é Simone ou Simaria? Pra ele falar, eu acho que é a Simaria. Simaria. Faz sentido. É a Simaria. É a Simaria. Ele não veio pra apaziguar. Ele veio que é pra colocar aquele pó de maldade em cima. Ele veio ser o ex-perfeito. É isso, é isso. Ela não tinha problema nenhum em declarar a Rodolfa, que é o pseudônimo da Simaria, como sua filha predileta. Aí ele vai mais além. E aí ele fala, inclusive, do relacionamento das duas, que era um relacionamento ruidoso, que não era as mil maravilhas como as pessoas imaginam que era. Mas calma, um relacionamento Entre as irmãs. entre as irmãs ou de mãe com uma das filhas? Isso. De mãe com uma das filhas que tinha predileção. Então, olha, essa é a minha predileta. Então eu me dou bem com Simaria, mas não me dou bem com a Simone. Simone, que está em Eu carreira não tinha solo, entendido assim. fez Erro Perfeito, que é uma música que está sucesso em todas as Sucesso. rádios do país. Ela tem essa predileção. E agora ele vem... Segundo ele. Segundo ele. Segundo ele. Segundo esse moço. Segundo ele. E ele vai vir, porque nessa biografia tem muita coisa para falar. Muita coisa para falar. É curioso, né? Você faz uma biografia. Biografia é sobre quem? É isso, não, É. ele O elemento se presta a esse papel. Porque vamos combinar, quando você faz uma biografia, vou fazer a minha biografia. Ou a a história biografia é de quem? autorizada ou não autorizada do Roberto Carlos. Mas aí, assumidamente, É da outra. existe uma única pessoa para uma biografia. É uma pequena aula de português básico aqui. Isso. Para uma biografia, existe uma única pessoa. Então, o Thiago decide fazer uma biografia dele. Você vai lá e Thiago conta o quê? A sua Vou história. contar a minha história, vou contar as pessoas que me fecharam a porta, que me puxaram o tapete. Da aquelas época da coisas- feira. Da época da feira. Sua entendeu? história. A minha história. Aí você decide fazer uma biografia. Aí você decide contar a história da Regina. É uma biografia? Não. Eu acho que... não minha biografia, né, da pessoa. Você vai falar da Regina. Mas ela autorizou? Não, ela não precisa... Na minha opinião, ela Eita, não... confusão! Ela não precisa ele autorizar. decidiu fazer uma biografia, mas ele tá falando da ex-sogra e da ex-mulher. E da É para ex-cunhada. sempre. Não é E da sobre a história ex-cunhada. dele. Não, da ex. Aí ele vai focar, não, porque é no que eu vivi, e aí eu tenho direito, porque foram quase 15 anos de relacionamento. 15 Eu anos o vi sujeito sai e faz isso. Olha, 15 anos. olha a Regina. Não, e ele vai pra algo mais grave, né, Tica? Ele chega a falar que a mãe ofendia a Simone com Entendeu? palavras como
você é muito gorda. Essa gorda aí. Então, ele, Sabe, segundo ele, pesou a mão. existia esse tratamento que é muito pesado. Eu torço pra não ser verdade, porque assim, é muito triste. É pior que existe, né? É assim, a gente torce pra não ser verdade, porque dói. Mas a gente sabe que existe, infelizmente, não somente mães, mas pais, que tem esse tratamento quando o filho é uma filha gorda ou um filho gordo, que tem sim esse apontamento de, ninguém vai te querer, você é gordo, né? E isso gera um trauma, enfim, algo muito complexo e triste de acontecer. Mas eles, por isso, de fato, todo mundo está entendendo que era uma relação extremamente conturbada, né? E a troco de quê, Thiago? Eu acho que ele não tem o direito de escrever essa Não, história. a troco de quê que ele tá fazendo isso? É porque, na verdade, ele ficou todo descapitalizado. Segundo ele... Isso mesmo. Segundo ele... Ele diz que ele ficou descapitalizado e perdeu tudo com o investimento. Falência. Ela, por um outro lado, dizem que ela confiava piamente, cegamente nele e que ela colocou dinheiro para que ele investisse Pra que também. ele perdesse. E esse dinheiro... Uma coisa é em consenso, esse dinheiro não existe mais, nem pro lado dele, nem pro lado dela. É o que a gente acredita. E aí vem aquela outra história, talvez numa inspiração, desculpa, Galisteu, colocar você no meio dessa história, mas talvez numa inspiração, tipo Adriane Galisteu, que fez O Caminho das Borboletas, Mas aquele ela falou livro dela. biográfico, que foi recorde de vendas, contando a história dela, de como foi difícil ser aceita, inclusive, pela família do Ayrton Senna como a namorada. Aí, talvez veio para ele um respiro. Eu não sei se essa é a melhor solução. Eu acho que vai dar com um burro na água. Eu acho que não vai ser um sucesso de vendas. Eu acho que vai trazer feridas que são feridas que pertencem à família, que deveriam ser resolvidas com a família. Regina Volpato, você com uma pessoa que sempre viu conflitos de familiares, o que você acha dessa história? Oportunismo. Me soa como oportunismo. Você entendeu? Troco de quê que ele tá fazendo isso, gente? É uma pergunta muito boa. Por que ele Qual tá é o fazendo objetivo, isso? né? Qual é o objetivo desse lançamento? Qual é o objetivo de... que ele quer alcançar com essa história? Ele acha mesmo que ele vai ganhar dinheiro vendendo o livro? Ou ele tá com vontade de se vingar, sabe? Ou quer ser famoso? Ou quer ser famoso de um jeito meio esquisito. Eu acho meio esquisito você ficar famoso assim. Até porque a separação aconteceu tem um tempo, tem alguns anos, né? E aí ele surge agora. Então isso chama atenção também, porque Essa este feiura momento toda. é algo meio esquisito, assim. Que ele está, enfim, fazendo essa E ele biografia tem filhos. que não é sobre ele. Ele tá falando da avó dos filhos, ele tá falando da tia dos filhos, ele tá falando da mãe dos filhos. E você quer uma coisa para piorar? Ai, juro. Olha lá, jura? Sempre dá, né? Sempre dá para piorar. Por quê? Porque a Simária, ela deu uma entrevista. E no meio dessa entrevista, olha, gente, como é que tá a sua vida, os lançamentos, a história, o Vicente. E o que você acha da sua irmã fazer sucesso? Como é que você... Olha o que ela respondeu. Eu fico feliz porque os compositores que escreviam para a dupla continuam escrevendo para ela. Então não tinha como dar errado. Os caras são incríveis. Quero que ela cresça e siga o caminho dela. Isso é vitória minha. Simone é minha irmã, é meu sangue. Você entendeu como, tipo, essa família é muito unida? Mas também muito oriçada. Simária, minha amiga Simária, isso não é elogio? Isso tá bem longe de ser elogio. Ai, vamos fazer um trabalho em grupo. Vamos nós três fazer um trabalho em grupo. Aí a gente tira a nota 10. Aí eu vou e falo assim, isso. ai, gente, que lindo, né? Eu tirei a nota 10. O trabalho que eu fiz foi lindo. A minha ideia foi muito boa. E aí eu excluo o Thiago, que se esforçou, a Regina, que participou, que deu ideia. E todos os... né, tudo que a gente tirou de bom, fica comigo. Não é legal. Foi uma declaração feia. Tanto que ela tá sendo atacada nas redes sociais. Tá. Eu não sei o que acontece. A Simária realmente... eu acho que ela tem algo dela, é dela, que ela não sabe não falar de si, ela não consegue Ela se coloca. Tipo, aquela síndrome Thiago Leifert, inclusive, que depois de uma polêmica, talvez hoje a gente fale também, que o Thiago Leifert, tudo gira em torno dele. Calma, gente, o mundo gira, é você que vai
né? O mundo está girando e você vai girando também. Não é que o mundo gira ao seu redor. Isso. O mundo gira, você também faz parte dele, você vai girar. Tá girando junto. E tá tudo certo, mas não é só você que o mundo gira. Ó, só nessa frase, que é curtíssima, Curta. né? Eu Ela- fico ela- feliz ó. porque os compositores que escreviam para dupla continuam escrevendo para ela. Primeiro, vamos lá. Então aí ela já tá falando assim, a competência não é dela. A competência são dos compositores. Se o trabalho tá indo bem, se o sucesso tá... né, É porque eles são muito bons. É porque eles são ótimos. Se Então não fosse tinha eles- como dar errado. Então não tinha como dar errado. É isso que ela tá falando. Ela não está elogiando a irmã dela, ela está elogiando os compositores. Os caras são incríveis. Continuo Reforçando. elogiando os compositores. Quero que ela cresça e siga o caminho dela. Tá? Neutro ok, aí, tá ok. neutro. Neutro, mas também não é um negócio, né, Afetivo. afetivo de irmão. Simone, isso é vitória minha. Aí ela escorregou no caqui. Como que isso é vitória minha, gente? A carreira da outra é da outra. Se quer falar ainda, se colocar, fala pelo menos nossa. Né? É uma vitória nossa. Da Onde eu dupla, estou e aonde ela isso. está, é uma vitória Que nossa. nós Nossa, da nossa construímos. família. Ela, depois o que ela fala? Depois, isso é uma vitória minha. É uma vitória minha. Simone é minha irmã, meu sangue. Legal, ok, mas assim, uma vitória minha. Mas a gente pode, com muita boa vontade, a gente pode ver assim, também é uma vitória minha. Quando alguém que eu gosto vai bem, eu também fico feliz. Com muito boa vontade, É. só que ela não deixou explícito. E aí, como ela falou dos compositores Isso. anteriormente, se junta com uma Você vitória deduz minha, que é- não tem como você tirar bom proveito dessa história toda. Fica esquisito. E assim, podem, né, muitas vezes, ai, nossa, mas vocês também só enxergam as coisas ruins. Não é que a gente só enxerga as coisas ruins. Ela vai lá e elogia os compositores. Ela vai lá e agradece a si. Ela faz a Anitta, né? Quero agradecer a mim mesma. Fica uma coisa meio esquisita, gente. Cabotino, né? Fica um negócio assim, você elogiar você mesmo não dá. É E que a nem- Simone muda fazendo show. E A encher o Simone, bolso. o marido da Simone, a Cacá equipe da Diniz. Simone fazendo show. Participando de programa, vai em entrevista, vai em rádio, né? Ela divulgou bastante a música dela. Você vê no Consegue ser. Pode falar, perdão. Não, pode falar. Consegue ser afetuosa quando fala da irmã? Diga, tipo. E no balanço que a gente vai, se a gente for fazer esse balanço, a melhor época para a galera do Norte e Nordeste são as festas juninas. Agora. Agora. Simone encheu o bolso, Simone Mendes encheu o bolso de fazer shows por aí. Simária só fez a festa do Carlinhos Maia. Foi o único lugar que ela foi cantar na festa do Carlinhos Maia. Que a gente sabe que E tanto ela quanto o ex-marido não viram a página, não né? viram. Meu Deus do céu, a história. É sempre a mesma fofoca. E isso que é ruim. Porque essa galera vai ficar sempre orbitando esse quarteirão É. e nada de progresso. Vai ficar só ali, ó. E é talentosa, Simária. É talentosa, é competente, é trabalhadora, tem muitas qualidades. E eu lamento, porque eu acho que tudo terminou por causa do maldito dinheiro. A dupla terminou por causa do maldito Como dinheiro. pode, né? Quando o dinheiro é problema? Quando muito dinheiro é problema, como pode? É isso, é muito dinheiro é problema. Porque na época que elas eram pobrezinhas de maré de si, que elas trabalhavam Dividir com o Frank lanche. Aguiar, era dividir o lanche. E morar assim, aquele quarto e cozinha só por Deus e, cara, tá ruim, mas vai melhorar, vai ser uma história diferente. Aí foi pro Nordeste, fizeram o maior sucesso com o Forró do Moído, primeiro a Simone, que puxou a Simária, depois o Bar das Coleguinhas. Foi um negócio que contaminou o Brasil inteiro. Ficaram muito ricas mesmo. E aí o dinheiro. Agora, acabou com a já que vocês história. falaram de caso de família, e esse moço coloca assim o dedo numa ferida que é muito doída, que é uma questão para que você leva às vezes uma vida para resolver, que é a preferência pela mãe de uma das filhas. Se isso for verdade, que cruel ele fazer isso, né, Ti? Eu acho que é Que muito... cruel ele fazer, não é? Eu Que também isso seja acho. verdade e é um problema para as três. Sim. É uma ferida para as três. Para a mãe que prefere, para a filha que é preferida e para outra que Que é preterida. É. Entendeu? Assim, Nossa, muito feio. Ok que a ideia dele não foi fazer uma autobiografia. Ok. Eita, Isso, até foi- caiu isso ali, veio ó. só. Confirmou, É, só pra confirmar. confirmou. Ok que a ideia dele não foi fazer uma autobiografia, então beleza, ele não precisava falar somente dele. Mas ainda assim ele fez uma biografia basicamente... Ele fez fofoca. Você quer saber? Exato, Ele não é fez uma biografia, fofoca. entendeu? Não, tá esquisito, não entra como biografia pra mim. Vicente, Ele deixa esse podia papel colocar pra memórias. É. Memórias. Porque biografia tem um outro contexto, eu entendo, uma outra ideia. E uma autobiografia, ok, seria sobre ele.
De uma forma geral, ele pode fazer biografia de que ele quiser. Mas ainda assim, ficou uma coisa meio esquisita. Porque parece mais um livro de vingança do que uma biografia. Pelo título, querido, até que Qual a é o vingança nos separe, vai ser o quê? O título é esse? Então tá claro, O gente. título é esse? Você tá brincando? Eu tô falando sério, até que a É vingança nos mentira, separe. mentira. Ó, até que a Mentira. mentira nos separe. Até que a mentira nos Ainda separe. assim, vingança ou mentira, Gente. dá pra entender muito bem o que o cara quis dizer, né, gente? Entendeu? Que situação. Então, olha, você tenha em mente isso. Ex é para sempre. 15 anos de relacionamento com a mesma família e tal. O elemento vem E lança até que a mentira nos separe. e lança. Uma biografia. E fala, não, é porque eu tô falido, eu preciso ter uma renda, mas vai trabalhar, não tem... Esse moço não trabalha? babado. Porque é isso, né? Ele era empresário. Então, Empresário. Mas enfim, vamos resolver outro caso? qual? Mais um. Mais um caso. Atenção, caso 2. Atenção, caso 2 do consultório de psiquiatria, caso 2. Por favor, entrar na sala. Isso. Vamos lá, gente. Patrícia Poeta tá de férias, da previsão dela voltar em agosto, tudo certo. Só que acontece que Tati e Valéria estão mandando muito bem, viu? Os elogios não param, a audiência tá boa, tá crescendo, a coisa tá positiva. E aí, começa a mexer no seguinte, segundo o portal em off, gente, o que tá rolando é que os anunciantes estão mais satisfeitos do que Ixi. esperavam. E que eles gostariam de ter a Tati e a Valéria também ali durante um ano, participando das ações, né, divulgando, fazendo os anúncios no próprio encontro. E aí isso virou um impasse pra Globo. Por quê? A titular é a Patrícia. Aí você pode falar, ué, mas a Patrícia muitas vezes faz sim ação com a Tati, ela fazia com o Manuel. Com o Manuel. Ela faz não somente ela. Nessa né? parte ela sorria, né? É, feliz Essa contente. parte extra, essa parte tinha Não é? um frescor, um vigor que vinha. Aquela hora eles entravam no... Só que como o programa tá indo bem, tá mais leve, teve uma aceitação do público de uma forma assim que realmente Ninguém esperava. as pessoas não esperavam essa aceitação tão grande. Tanto que se você parar pra pensar, a questão do Manuel, Ninguém fala mais. ninguém fala mais, porque as duas estão mandando muito bem, né? Que as duas estão firmes e fortes. Aí o que acontece é que a Globo agora tá no momento de decisão pra resolver mesmo essa bucha. Falar, bem, tá, os clientes querem às vezes as duas. Como Não que as faz? 3? Não necessariamente as 3. Como que resolve essa situação? Como você vai falar para titular do programa que a ação é preferível Com as outras duas. e não com ela, Ih, né? Eu Fica uma acho- coisa complicada. Eu acho muito precoce essa história, assim, vivendo um pouquinho de televisão, eu acho muito precoce o anunciante já chegar, em uma semana eu quero você. Você acha que é plantada essa notícia? Ah, cara, calma, eu acho que com detalhe, que elas estão indo bem, elas estão indo bem. Isso é verdade. Agora jogar, porque hoje a gente sabe que o comercial, ele sempre foi um aliado muito importante, mas nos últimos tempos, ele é mais do que necessário. Agora chegar em uma semana, eu tô gostando mais do que a Patrícia Poeta, calma, gente, vamos devagar, vamos, a titular Eu é a acho que existe Patrícia uma Poeta. ânsia, né? Existe uma ansiedade no meio dessa história. Quando envolve encontro, sempre existe essa ansiedade de o que De vai tirar mudar, a o que vai paz da acontecer, Patrícia Poeta. De tirar a É. paz da Patrícia. Então existe também É um complô. essa coisa doida, né? Muita gente achou que ia ter um momento mais de calmaria com a saída do Manuel Agora, em por si. que será, né, que esse programa é alvo de tanta fofoca? É muita fofoca. É muita fofoca. É muita fofoca. Muita Até quando não acontecia nada, a fofoca era. Parece que eles estão em paz. Não é? E desde a época da Fátima Bernardes, né? Desde a época da Fátima Bernardes, Ela e o Renó. que o Renault ganhou a bolada. Ganhou a bolada. Da Globo. Ah, é verdade. De acho que 9 milhões de Que foi reais, se não me direitos engano. autorais? É porque assim, ele equiparou. O salário da Fátima, ele conseguiu uma equiparação porque era ele que fazia as folgas da Fátima. Ah, foi Então por ele falou, isso. já que ela Tanto para ela, ganha X mil reais, eu e vou fazer a ganho mesma isso, coisa. eu quero a mesma coisa. E foi lá na justiça e conseguiu. E ele tá na Record Minas. E ele tá na Record Minas. Ele e a Fátima continuam amigos, porque eles eram bem amigos. Continuam Ai, que amigos. bom, que não interferiu na amizade. Acho que o Vitor Sarro teve um trelelê com a Fátima Bernardes, que o Vitor Sarro era um dos redatores. Do encontro. Do encontro, da implantação do encontro, aquela coisa toda.
também teve um trelelê que ele coloca, se não me engano, no show de stand-up dele, algumas alfinetadas. Na tal. Fátima. Mas eu acho que naquela época blindava mais. Tá. Quando foi Patrícia e Manuel, Nossa, só, virou um auê. só faltava ter o salseiro. É que a Globo expôs também, né? Eu o auê não é acho, só da eu Patrícia acho. e do Manuel. A Globo deixou tudo isso muito exposto. Eles não souberam Não ali... pouparam ninguém. Não. E deixaram, né? E deixaram. Depois daquela situação de passar na câmera, etc. Tudo ali parecia que era para... Dava a entender que a audiência que deu depois estava sendo... Ah, que legal, tá dando audiência, então deixa. Tá dando buzz. Tá dando buzz, tá engajando. engajando, tá bom. Os Então números deixa. estão bons, então deixa. Deixa. né? Então o eu circo acho que pegar isso fogo. aumentou muito o caos também. Eu realmente espero que a Patrícia esteja curtindo as férias dela em paz. Porque a gente é férias. Tem que estar em paz, tem que curtir, tem que Não, estar em e o sossego. último ano foi... É muito pesado. E outra, pelo que eu sei Puxado. também, a Valéria e a Tati têm uma ótima relação com a Patrícia. Exatamente. Então eu acho que isso também é um peso muito grande nessa situação Eu ia falar toda, isso. Fica chato para as duas. Porque as duas não ficam, né, com esse tipo de notícia, elas não vão ficar contentes. Então, para as duas, eu acho que assim, como existe uma boa relação com a Patrícia, isso cria um elo que é difícil as pessoas entrarem para tentar maldar, por mais que tenham, né, fica mais complicado. E às vezes dentro da empresa as duas ficam sem jeito, porque fica parecendo que elas que estão plantando. Isso Sabe? é verdade. Sendo que elas estão muito felizes fazendo o que estão fazendo Sim, e, sim, né, sim. de acordo com o combinado. Às vezes tem Estão até uma trabalhando, quarta né? pessoa. Elas só estão trabalhando, Exatamente. gente. Apenas fazendo um bom trabalho. É isso. E só querem Precisava fazer de um alguém bom para trabalho. apresentar o programa? Põe as pode duas. Ser, pode ser as duas meninas, como poderia ser a Cissa Guimarães na época da Ana Maria Braga, como pode ser o Mas ainda bem que Fabrício não foi, Batabli. né? Mas enfim. Você não gosta da Cissa? Você não gostava da Eu Cissa? falei alto, desculpa, não era Você não gostava pra da falar. Cissa? Chata? Achava ela chata? É que ela é diferente, né? No ar é uma coisa, no bastidor é outra, né? Ela é daquela turminha lá? Isso! Da minha xará? Você tá brincando. Gente, meu mundo tá Caiu, caindo. meu com- mundo com- caiu. Com essas revelações você do pode Thiago. perguntando que aqui nós temos... É mentira, eu achava Vários. ela. Eu não a conheço pessoalmente. Ah, É, realmente. Ligou a luz! Amigo! paga a luz. É. Então Bom dia, tá. boa tarde não existe, né? Então tá. Tudo bem, vamos para a próxima, Bora. porque... Que vai ser? Simoni, Então já venho. por falar em fofoca, turma do Balão Mágico. Você viu? Assisti os 2 primeiros Já? episódios e comecei o terceiro. Menina, Lançaram terminei todos? ontem, 2 horas da manhã, o primeiro episódio. Aí vim pro trabalho hoje assistindo o primeiro, e o segundo e já emendei o terceiro. Então eles também. lançaram tudo numa tacada só. São 3 episódios. numa Conta, tacada conta, só. conta. Mas vamos Não, ver. conta primeiro. Olha, o primeiro episódio, basicamente, né, da história do Balão Mágico ali, o primeiro episódio é focado em como cada um entrou no Balão Mágico. Então, a história dos 4, né, como cada um entrou, o Toby, o Mike, a Simone, o Jairzinho, como que foi a entrada deles individual, né? Tem muita ligação, boa parte pelo Raul Gil. O do Mike foi o que eu fiquei mais surpreso, que eu não tinha Você ideia. não sabia Eu da não história tinha ideia do Mike. Não, eu como não foi sei. tudo Do aquilo. assalto do trem Do pagador? assalto do trem. Que o pai conta dele era tudo. o bandido mais procurado da Inglaterra? Isso. Você não Não, eu não sabe. sabia que ele entrou porque viram ele com o pai dele na TV e simplesmente falaram: aquele menino é bom de falar. O pai dele era foragido no Brasil. Você Então, não sabia? Não, eu não sabia dessa história toda. Senhor não. Jesus. Ele voltou, Não né? sabia. O pai dele voltou pra Inglaterra, Pra fora? faleceu lá. Ah, mas faleceu? ele fala de uma forma muito engraçada. Ele é o mais desenvolto até agora dentro do que eu assisti do documentário. Como chamava o pai assim. dele? Ai, agora. Ai, não meu, fui- daqui a pouco eu rapidinho, lembro, Pode é. deixar. O dele, o sobrenome é Biggs. Não sei se vai- Ronald Biggs. Olha, sabe bem da história. Ronald né? Biggs. Sabe bem da história. Mas aí conta também da Simone com o Raul Gil, de toda a história, né? De como foi, enfim, é a história individual. O segundo já é sobre o programa na Globo. Então Ai, deve ser uma conta ali. delícia. É, só que o segundo é onde começa, de fato, a Atenção. esquentar a história. É. No final do primeiro episódio, também dá uma esquentada quando eles começam a falar que eles trocaram de empresário. Eles tinham uma empresária, né, que agendavam os shows. E essa empresária era muito querida por eles, porque ela barrava ali a segurança mesmo deles de não ter acesso a muitas coisas que podiam chegar. Então ela protegia as crianças. E eles tinham ela mesmo como uma tutora, de certa forma até. Quando mudou para o empresário que se chama Paulo Ricardo,
Aí a coisa ficou mais tensa. E o dinheiro começou a não saber pra onde vai, com quem tá, com quem fica. Meu Deus. O meio disso também envolve até a mãe da Simone, porque ela fechava alguns shows também. Ela se defende, claro, no próprio documentário, a mãe da Simone, falando que ela e o empresário fechavam shows. E aí o cachê era igual pra todo mundo. Porém, como eles que fechavam, o lucro também era dividido pra ela. E aí faz sentido, né, gente? Porque se ela É o fechava... trabalho do empresário. Trabalho exato. do empresário. Então, mas que na época existia essa coisa assim, o cachê da Simone é maior, o cachê do fulano é menor, quem recebe mais. Eita, sempre o dinheiro, hein? Começou o burburinho aí. Sempre o dinheiro, Rê. E quando começa a ter fartura, né? É. E quando é pouco, divide. Quando começa a ter muito, foi pronto. com esse empresário que eles começaram a fazer uma quantidade avassaladora Estouraram. de shows. Que era estádio, né, que virava, assim, era uma coisa muito absurda. Ele chegou a contar que teve até uma gravação de especial, aí quando já estava na TV, que os especiais demoravam horas e horas para gravar, que eles começaram 8 horas da manhã o especial, 3h30 da madrugada eles ainda estavam lá. E que aí o pai de um deles falou assim, seguinte... Vamos parar com essa palhaçada. Vou tirar meu filho daqui agora. Não existe isso. São crianças. Não dá para tratá-los como adultos, né? Por mais que a indústria não entendia isso direito. Mas lá é nos meu anos filho, 80, tô indo. É o meu filho, tô indo. Então tudo isso é muito bem desenvolvido e com relação também aos bastidores ali, tem um diretor que fala que a Simone dava trabalho, que ela e a prima dela bagunçavam bastante, que não era a coisa mais fácil do mundo. Então tinha até advertências ali, um papel, documento que ele chegou a mostrar no dia tal, do mês tal. Não se comportou Simone direito. mandou tal funcionário comprar remédio, sendo que não precisava. E ela gostava de trollar a criança, né? Gostava de brincar ali com os funcionários. Mas eu tô achando bem legal, tô gostando assim do que eu tô vendo. Mas quem não tá gostando é a Simone. Eita. Não tá gostando? A Simone não tá gostando nada disso porque ela foi para as redes sociais dela e ela que tá passando por esse tratamento de saúde. E ela falou assim, olha, prometo que darei meu parecer sobre o documentário. Confesso que muitas falas me decepcionaram, que pessoas foram escrotas. Depoimento de pessoas que nunca conviveram comigo. Esse diretor que até então eu tinha o maior carinho, porque minha mãe me blindou das coisas horríveis que ele nos fez. Infelizmente, meus tios e meu avô não estão mais aqui para se defender. Eu peço desculpa a vocês, não sabia de que uma história tão linda iam fazer isso. Ela não gostou. Que triste. Eu sei que assim, existem momentos mais tensos também, quando, por exemplo, o Toby chega a comentar que numa gravação do Balão Mágico, ele não conseguia decorar o texto. Assim, um dia, é uma criança, né? Vamos lembrar que é uma criança? Isso. E aí era muito texto, ele tava num dia que ele não conseguia decorar e gravava de novo, e gravava de novo, e gravava de novo. Chegou no momento que o Fofão tirou a máscara, jogou no chão e saiu no estúdio pé da vida. Ele Bem falou, que você não gosta do Fofão, hein? viu só? Falou que foi muito traumático pra ele. E tanto que nessa cena ele chora. Quando ele fala sobre isso, ele chora. Atualmente? Atualmente. Ele chorou na gravação, esse depoimento ele se emociona. A gente fala brincando que é trauma, tá vendo? Mas é trauma. Ó. É igual a moça do bambu. Feriu É igual. Feriu o menino. Porque imagina, o Fofão, o amigo querido por todos. Né, que Primeiro que todo tirar a mundo máscara já é queria. uma coisa agressiva. Que ele arrancou, personagem arranca jogou no chão e saiu e dava pra ver que é porque ele não chegou a verbalizar nada. Mas é por causa dele. Mas a atitude já foi suficiente pra gerar esse trauma. Outra coisa, o Toby ele foi o primeiro a deixar o balão, né? Porque ele começou a adolescência e aí ele falou que foi um período muito conturbado, porque ele começou a ter muitas espinhas, a voz dele começou a mudar. E aí ele via que tava um momento esquisito, a saída, e ele não relembra disso. Mas o Mike contou que ele chegou a ficar 6 meses numa turnê, né, do balão, se despedindo em todos os shows, falando que ia deixar o balão. Agora imagina para uma criança, todos os dias, toda a turnê, durante 6 meses, ter que encerrar o show dando tchau, e dando tchau, e dando tchau. Isso é muito traumático, gente. Ele chegou a falar que pra eles era duro ver um amigo, criança, saindo. São amigos, e nossa, mas por que ele dá tanto tchau, toda hora dá tchau? Então existem coisas também aí que são bem fortes, né, nessa história. E ficaram nesse sentido. amigos depois de adultos? Porque a vida eles faz tudo pra separar, né, gente? Não, eles possuem uma relação amigável, é claro, não é melhor amigo, não. Mas existe vidas uma muito diferentes. Isso, mas existe uma relação saudável. Essa foto é de verdade.
Sim, Ah, sim. tá. Existe uma relação saudável no meio dessa história toda, né? E aí eles chegam a falar, né? É muito doido, porque o Balão Mágico ali, o programa durou 3 anos e parece que foi uma coisa. Só Parece que foi uma coisa muito mais. foram né? 3 anos. Foram 3 só. anos só. 3 anos de duração. E eles colocam até o que faz muito sentido, que eles foram a deixa pra Xuxa, né? Eles que começaram Porque eles tudo. vieram e logo na sequência já Xuxa. apareceu a Xuxa Meneghel. Ah, eu lembro dessa. esse... A Simone era muito fofa. Não que os Lindíssima, outros né? não fossem, mas ela tinha um encanto. Não sei se é porque é Sim. menina, eu sou menina. Sou Ela tinha menina. cara de Peralta, Sou né? menina. Ela não tem tem uma cara de tipo, arteira. vou que faz colocar arte. fogo no parquinho. É. Mas é um documentário muito bem produzido, eu tô achando muito bem editado. Algumas pessoas estão achando a cronologia um pouco confusa. Porque como fala da história individual de cada um, tem um vai e volta. depois volta. Mas eu achei que dá super pra entender bem essa costura. Eu não achei que ficou uma coisa... E o Mike esquisita. fala da história do pai dele, essas coisas assim ou não? Primeiro capítulo, no primeiro episódio, ele conta a história inteirinha do pai. Ele é muito solto. Ele é muito desenrolado. Muito desenrolado, muito solto. O Toby é quem realmente dá pra ver que ele guarda muita coisa, que ele é muito introspectivo e a relação dele com o Balão Mágico existem detalhes mais traumáticos Tá. ali. Ele falou que ele sofreu muito bullying, Meu que ele era Deus. xingado na rua, Meu Deus. que ele apanhava na escola. Que, O Toby. não só ele, né? Ele e o Mike, eles falam muito dessa relação do bullying, assim, que era muito complicado. A Simone fala que era muito difícil a questão de ter novas amizades, porque quando ela ia pra escola, ela não era a Simone aluna. A Simone é artista do Simone é balão. artista do Numa balão. época que não era hoje, que tem uma porção de atores mirins, atrizes Isso. mirins. Sim, sim. E que existe um tratamento mais natural da coisa, né? Antes era muito aquela coisa magnífica. É. Né? Mas enfim, eu achei o documentário muito bem feito. Ô, Tutu, Eu tô você falou gostando. dos anos 80, tem uma treta também da Mara Maravilha, né? No meio do caminho. Não cheguei nessa parte Que ainda. treta? Tô falando balão mágico? Não, aqui que nós vamos falar daqui a pouco. Mas ela É. tá no documentário, a Mara também, viu? Aonde é? a Mara não tá? Aonde a Mara não tá? Olha como eles são. Olha como eles Ela são. tá no documentário, eu ainda não cheguei na parte dela, mas ela tá no documentário e eu vi que ela fala algumas coisinhas da Simone lá que tinha uma... Ela é entrevistada. ela dá um depoimento, ela dá um Ah, depoimento tá. sobre também o último episódio, mas ainda não vi, então não tem como eu falar sobre, né? Você tá no terceiro, são 4. Tô no terceiro, mas eu tô no comecinho, eu vi 10 minutinhos só do terceiro. Tá. Cada um tem mais ou menos 1 hora, 50 minutos, por aí. Mas é bem legal, e na sequência já vou emendar A Cachucha. a Xuxa da sequência. Cachucha que é hoje. Vamos lá, né, gente? Mara e Carlinhos Aguiar, essa treta continua. O que aconteceu, gente, é que a Mara decidiu prestar ali uma queixa-crime. Ela abriu uma queixa-crime Vixe. contra o Carlinhos por conta da situação toda, da briga. E, além disso, ela está acusando ele de chantagem e assédio moral. O que rolou é que, segundo o portal Notícias da TV, gente, ela tá andando com segurança depois dessa denúncia que foi feita, né, por assédio moral. A equipe dela chegou até a comentar essa história e também, é claro, o Carlinhos também comentou, né? Por quê? Teve toda aquela treta que a gente já explicou. E o que o Carlinhos fala, gente, é que quando ele diz essas palavras, essas expressões, né, de tudo que você faz de ruim na vida, alguém pode pagar por aquilo que você fez, que são expressões. Ele fala que o que ele diz... Que ele né, simplesmente joga, assim. que ele coloca ela dessa forma, mas de forma usando expressões que todo mundo usa no dia a dia quando quer colocar um significado em algo. Já para Mara, não é visto dessa forma, né? Ela não vê dessa forma, porque ela diz o seguinte, ó, nesse caso, o ente querido seria uma criança de 4 anos, né? Provas não faltam, porém nossa orientação, através do advogado, né, é que realmente está andando com segurança mediante uma liminar que estamos viabilizando, diz o advogado da Mara com relação a essa história. Gente, resumindo a ópera, não vai acabar essa treta de uma forma amigável. Bem que Titi falou. Não vai. Não vai acabar de uma forma amigável. O Carlinhos se defende muito dessa história. Ele diz que, na verdade, o prejudicado foi ele, com essa acusação que ele diz que aconteceu da Mara, né, dentro do SBT. Já a Mara coloca uma outra história. Ela fala do filho, que ele coloca essas coisas de quem vai pagar não é você, Tão pode ser o afim ente de brigar, querido. né? Tão afim. Então, com o tempo, né? Tão afim.
E eu também não consigo compreender por que a Mara está andando com segurança nessa altura do campeonato. Se ela tem medo, sei lá, de ser agredida pelo Carlinhos Aguiar ou pelo Kaique Aguiar, que é o filho do Carlinhos Aguiar. Eu posso falar aqui com total franqueza, eu acho que eles seriam incapazes. Mas será que não tem mais coisa aí que a gente não está então, sabendo? vai ter que ser alguma coisa muito mais grave. Para ter segurança, E eu né? nunca escutei falar nada do Carlinhos Aguiar. Eu não estou aqui querendo defender o Carlinhos Aguiar, mas não acho que precisa... Você brigar na justiça, tudo bem, você discordou. Mas segurança é quando você está com medo de alguém te agredir da sua fisicamente. integridade física. Eu acho que ele seria incapaz, ele e o Kaique, de fazer qualquer tipo de coisa dessa, entendeu? Eu não consigo conceber isso. Para mim, essa história do segurança, eu não consegui encaixar ainda no quebra-cabeça. Por que está andando com exatamente segurança? assim, a fala é o seguinte, abre aspas, vou até reler. Nesse caso, o ente querido seria uma criança de 4 anos? Provas não faltam. Porém, por nossa orientação, Mara Gabriel, que no caso é o marido da Mara, e o pequeno Miguel Benjamin estão andando com segurança mediante uma liminar que estamos viabilizando. É o que foi A criança com comunicado. segurança o tempo todo? É o que foi comunicado, então, através, né, do portal Notícias da TV com relação a essa história. O Carlinhos, por sua vez, também, claro, todo mundo tem direito de fala, tanto a Mara quanto ele, disse o seguinte, ó, sempre fiquei quieto e ela está me indiciando agora por esse motivo que ela fez o crime. Quem fez o crime foi ela, da história da denúncia dentro do SBT, né? Que não acharam nada, então. Que não acharam nada nas câmeras. Não tenho que me arrepender de nada. Tudo que eu falei foram provérbios editados. Ela está brigando com ditados populares. Quem está sendo indiciado e processado sem ter culpa em cartório nenhum sou eu. É o que diz o Carlinhos para se defender dessa história. Aí o comunicado, né, é bem grande o comunicado da Mara, que fala: meus clientes Mara Maravilha e Gabriel Torres serão respaldados pela lei contra qualquer tipo de chantagem moral e emocional relacionada à adoção, que frisa-se para o conhecimento de todos. É totalmente legal. Sim, queixa-crime, assédio moral, a mulher, chantagem emocional e tudo o que for cabível, inclusive o senhor Carlos Aguiar e diversas aparições públicas, incluindo televisões, podcasts, entre outros, esboçou a seguinte fala: tudo que você faz de ruim na vida, alguém paga por aquilo que você fez. Pode ser você mesmo ou um ente querido. E aí vem a história. Que ela tá achando ameaça. Eu acho que é nesse contexto dessa expressão. Você falou e me ofendeu, ou você ou alguém da sua família vai me pagar. Então, assim, Arthur... Pagar por aquilo que você Arthur fez. me ofendeu, então você vai pagar. Ou você, ou sua mãe, ou sua avó, ou sua tia, alguém da sua família vai pagar pelo... Aí eu acho que é essa frase que fez com que a Mara tivesse vontade como de ter ameaça. segurança. Ela pode dar uma abertura, porque vai pagar como? Né? O que é pagar? Exatamente. O que pagar por aquilo que você fez? Quem paga por aquilo que você fez? E aí você não peca por excesso, porque você não vai pagar para ver. Então você já coloca Deus segurança. me livre, é uma criança, acabou. Entendeu? Eu acho que o advogado deve ter ido por esse caminho mesmo. Tem sentido pelo seu raciocínio. Nessa frase pode ser considerado como uma ameaça a mim ou alguém da minha família, porque ele fala, né? Alguém vai pagar. Tem sentido. Nossa, mas que ponto que essa falta história de paz. chegou, né? Nossa Senhora do céu. Eu acho que só vai ser com o juiz mesmo que vai resolver essa história. Ou aconteça alguma coisa, porque ela é uma mulher de fé, eu acho que ele também, e aí eles resolvam que brigar não leva a lugar nenhum, vamos fazer as pazes. E resolver as coisas de outro jeito. Vamos torcer pra esse caminho, porque o né? ódio não é... Bom não é pra de ninguém. Deus. E bom pra Releva. ninguém. Releva. Tem que relevar. Eu acho que o melhor negócio eram os dois, porque os dois se conhecem há muito tempo. Entendeu? Há muito tempo. Eles não se conhecem há 10 anos, não. Eles se conhecem há 20 anos, não. Olha, é muito tempo. O Carlinhos e o Kaique, eles foram lá na rádio. E aí? Na Metropolitana, lá no Chupim. Entrevistamos os dois. Foram ambos? Foram ambos. E o que eu percebi, né, dessa história toda... Estavam tranquilos? Eles estavam tranquilos. É claro que quando abordado sobre o assunto, começaram a ficar mais... Ferve, exato, fica mais tenso. Mas ainda respondendo ali tudo que estávamos perguntando. Eu perguntei diversas vezes, de diversas formas, para o Carlinhos. Acho que perguntei umas 3 vezes mesmo, para ficar bem claro. Existia alguma treta anterior a essa entre você e a Mara com relação ao que aconteceu dessa... Existiam episódios anteriores? Vocês se davam bem? Era uma relação que já era conturbada e esse foi o estopim? Né? E tentei colocar essa pergunta de diversas formas para ver o que ele falava.
todas as vezes que ele respondia com relação a isso, ele falava somente deste episódio. Ele não trouxe à tona se há anos e anos Desentendimento atrás. anterior. É porque ele fala que esse episódio foi mais ou menos 3 anos atrás. Recente. Né? Recente. Então, ele não fala se desde o começo foi tumultuado, a gente nunca se deu bem. Há 10 anos atrás ela Isso. fez isso. O que é muito falado por ele e pelo Kaique é no sentido de, no jogo dos pontinhos, existia ali provocações entre os ambos, e que muitas vezes era de, eu vou pegar sua cadeira vai ser minha, né? No sentido da Mara para o Carlinhos. Então, de pegar a vaga dele. E que existiam essas provocações. Mas também eles dizem, né, que faz parte do formato. O Silvio também gostava. O jogo era assim. O Silvio gosta dessa pimenta. O Silvio gosta. Aquelas coisas bocudas que a Lívia Andrade falava, que a gente fala, não, ela não falou isso. Ela falou. Ele fazia disco com a Ellen também. Isso. Minha namorada. Lembra Isso. que eles foram passear de carrinho? Aquele carrinho do SBT. Cutucava a Patrícia. Até a Patrícia ele cutucava. Isso. Sim. Perguntei também pro Carlinhos do que ele achava do comando da Patrícia. Da Patrícia Bravanel. Sabe o que ele falou? O quê? Ele me respondeu uma pergunta. O que ele falou? Ele falou assim, seu pai é rico? Aí eu falei, não. Aí ele falou, se seu pai fosse rico, eu ia achar você seria o melhor comunicador, o melhor apresentador de todos. Essa foi a resposta do Carlinhos. Respondeu. A opinião dele. Respondeu, exatamente. Respondeu. Mas eu discordo, porque a Patrícia, ela evoluiu também muito acho. como apresentadora. É só você... E o público também acha isso. Eu fui lá no programa dela, logo que ela pegou, era uma Patrícia mais engessada, porque, você está apresentando um programa Silvio Santos, não é qualquer coisa. Na pior das hipóteses, você vai ser comparado com o apresentador do programa. E que não dá para... Qualquer apresentador não dá para se equiparar a Silvio Santos. E ela, aos poucos, ela foi se soltando. Hoje, se você vê, até a tia foi também um dia que a gente foi brincar no... É uma outra história. Ela está se divertindo. Está se divertindo. A forma que ela trata as pessoas, o jeito. E não é porque o pai dela é dono da televisão, não, porque isso daí independe. É que ela realmente está fazendo. E ela conseguiu Não, se eu encaixar. acho que o pai ser dono ajuda. Claro Claro que ajuda. Em qualquer coisa, no mercado que você Sorte trabalha. dela que o pai dela azar o meu que não é. Mas ela conseguiu achar o rumo dela. Acabou. Sim. E tem uma aceitação, a audiência tá boa, então tudo isso Os tá lá. anunciantes. Tudo isso prova A a competência plateia, dela. Porque não adianta, por mais que seu pai seja o dono, tem um negócio que se chama Ibope. E aí, cara, você vai ver uma reprovação, porque aí o mercado tem essa história de ver a reprovação. Não, foi reprovado mesmo, porque o pai dela dava 10 e ela tá dando 5. E ela já tá há tempos, hein? Não é de uma semana. Isso. Não tem. Ele Tá foi bonita. questionado também do especial, que porque ela ele falou? não foi, etc. Ele também respondeu com outra pergunta. Como você perguntou? Então, a pergunta da Patrícia foi minha. A pergunta Sim. do especial foi do Bebe, que é o apresentador E também. como que ele perguntou? Perguntou da mesma forma, como que foi a situação de você não estar ali no programa especial? 60 anos de programa Silvio 60 Santos. anos do programa do Silvio Santos. E a resposta também foi com uma pergunta. Falou, Qual você já foi? foi no aniversário que não estava o aniversariante? Então, pra que eu vou entregar o presente? Não. Tem um ressentimento aí. Charada. Tem pergunta que não precisa nem da resposta, né? Pra saber se o entendimento ali. Meia palavra basta, né? Pra você saber o que... Se a pessoa tá chateada, tá magoada com a Carlinhos. situação. Muito saber. chateado. Bem. Tá muito chateado. Por essas histórias aí, tá muito chateado. Sim. Para além da questão da Mara, né? Ele falou desses assuntos todos. Mas no mais ele tá bem, tá trabalhando, tá com bem, saúde. Tá bem. O Kaique tá bem também. Os Que dois, bom. eles possuem uma relação muito bonita, né? De pai e filho. Eu sempre falo assim, independente de de você gostar da pessoa, das posições políticas das pessoas, tá? A gente deve respeito a quem veio antes. Entendeu? Conhecendo ou não, seja qual for a sua profissão, né? Ele veio faz tanto tempo que ele está fazendo televisão, a gente deve respeito a ele e a Mara também. Sim. Os dois abriram espaço para muita coisa. Sustentaram essa indústria que nos emprega até hoje. Exatamente. Bora comer hambúrguer? Bora! Gente, é Marcos Baldassari, mas eu tenho vontade de falar Baldarati. Mas é Baldassari, olha isso. Nossa Chefe de Senhora. cozinha, ele fez um hambúrguer especial que tem mostarda. Amarelo, vai chamar Burger Yellow Submarine por causa da música dos Beatles. Ai, que é uma delícia essa música. Nossa, e um hambúrguer. Aliás, era uma música infantil essa.
É verdade. O clipe é uma animaçãozinha, uma graça. Olha que... Mas aí o tanto faz, né? Você fecha o olho e pega, Não, tanto esse faz. pacotinho tá ótimo. Tá ótimo, Esse kitzinho... tá ótimo. A Vou lá. boca tá aguando. Nos encontramos então daqui a pouco. É, já.